Fala galera, beleza? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu tô de CU caído. Eu levantei da cadeira e eu acho que alguma coisa ficou grudada, que não era possível um bagulho desse. Bom, eu. Brincadeiras à parte, estava eu aqui estudando, né? Tendo fazer algumas coisas aí pra faculdade. E eu não tenho uma habilidade muito grande em leitura. Eu estou me forçando a fazer isso um pouco mais, mas eu também gosto muito de ouvir a questão dos textos e das coisas aí. Eu acho que a parte auditiva me ajuda bastante. Eu gosto muito de audiolivro, gosto de ASMR, então essa parte auditiva para mim é muito forte, né? Pensando nisso, eu dei algumas voltas aí pela internet, pelos aplicativos de celular, na questão de encontrar uma melhor maneira de achar um aplicativo que me oferecesse um equilíbrio entre qualidade e custo-benefício, né? Vamos ser sinceros. Achei algumas coisas muito boas, inclusive até eu consigo mostrar. Depois eu acabo mostrando. Vamos falar nesse primeiro momento aqui um pouquinho. Eu achei um aplicativo que conseguia fazer o mapeamento da minha voz, né? Você pronuncia algumas palavras lá, ele faz o entendimento dessa pronúncia sua, com as nuances de que você fala e tal, e transforma isso num arquivo de áudio, acho que é PTT que fala, se eu não me engano, né? E beleza. Dito isso, isso sim é a coisa mais maravilhosa que tem por é, você ouvir a sua voz falando. Então é como se você estivesse dentro da sua cabeça falando com você mesmo. Eu tô um pouquinho gripado, tá? Cara, e isso foi assim algo extremamente maravilhoso no questão de entender como que a tecnologia tá aí avançando e ajudando a gente, né? Só que, cara, esse aplicativo é um tanto salgado, pagar R$ 120 por mês, não tem condições. Depois até consigo abrir o plano aqui pra gente verificar se tá esse valor mesmo, mas é algo assim surreal. Não tem condições nenhuma de pagar um negócio desse por mês, até porque se fosse uma compra única, né? Aí tem o anual lá que chega a ser 400 e pouco lá, mas cara, é um absurdo. Se você vai usar realmente bastante, acho que faz um pouco de sentido. Mas, bom, vamos lá. Já enrolei bastante, 3 minutos de vídeo. Eu vou abrir a tela aqui. Espero que o áudio não deixe de funcionar aí. A questão é, vamos lá. Esse aqui é o meu celular, certo? Meu smartphone. Consigo abrir ele aqui para vocês verem que tem WhatsApp, tem os aplicativos aqui, né? Esse aplicativo de áudio em questão que eu estava falando é o Natural Reader. Muito bom. Cara, se eu tivesse condições eu realmente iria para esse aqui, mas não é o caso. Optei por esse aqui, que é a versão que eu paguei também. Paguei para ajudar mais os desenvolvedores e porque eu gostei do software, né? Ele é simples e objetivo, é o que eu espero, certo? E beleza. Dito isso, o que acontece? Aqui a gente tem um exemplo de texto que eu não vou usá-lo. Vou deixar para usar esse texto aqui, ó. Isso é uma coisa muito comum que acontece. Beleza. Selecionando esse texto, ele já está com a área de transferência ativada no celular. Deixa eu ver se tem mesmo ou não. A área de transferência. Vou abrir aqui, dar um Ctrl C. Não sei se ele copiou ou não. Aqui, ó. Copiou e colou o texto aqui, certo? A área de transferência está ativa entre os dois aparelhos, né? Isso é uma questão da Samsung também.
Aí, beleza. Dito isso, A chegada da família real ao vamos Brasil ouvir um pouco suscitou a aqui. necessidade da implantação de uma estrutura sanitária básica, capaz de atender à corte que se instalava no Rio de Janeiro. A falta de saneamento representava um risco à saúde e vida da família real, uma vez que as más condições sanitárias da cidade propiciavam o desenvolvimento. Bom, vocês já entenderam aí, rapidamente, que o, o texto que você copia, ele vai ter as quebras, né? E aí, o certo era vir aqui e ficar fazendo isso aqui, ó. Certo? Manualmente, arrumando isso aqui. Só que assim, eu preciso de agilidade. Preciso de uma coisa que seja um pouco mais dinâmica do que isso daqui, né? Do que esse cenário aqui. Então, o que que acontece? Procurei, e vocês já viram na primeira tela aqui, como tirar a hifenização automática, né? Remover os hífens inseridos manualmente. E aí, o que que acontece? Eu vim aqui no Word com o tamanho da minha ignorância no Word, né? Eu acho que já está no Ctrl C. Tentei de tudo para tentar mudar o texto, deixar ele mais simples. E eu mexi em revisão, fui em hifenização, eu não sei onde fica aqui, se é exibir, foco, leitura, referências, layout aqui, ó. Já tá em nenhuma, mesmo selecionando o texto, enfim. Sei que sou ignorante no Word, não tenho esse conhecimento para deixar esse texto reto. Inclusive, eu sei que é fácil deixar ele numa coluna reta. Só que mesmo você corrigindo a coluna, deixando ele reto, vocês podem ver que ele teve essa quebra aqui do texto em relação ao próprio texto original que tem as figuras aqui, né? Então ele teve essa quebra e ele colocou essa quebra aqui também. Só que mesmo assim, eu não lembro onde fica agora, mas eu sei que dá para colocar ele reto, né? E eu não estou falando nem em aqui tem algumas outras ferramentas aqui para isso. Eu não estou falando nem em fazer isso aqui com o texto. Que ele nem respeitou, vocês viram que ele nem respeitou isso aqui, né? Estou dizendo que depois que você tem o texto reto, ele ainda assim dá quebra de texto, por quê? Por conta disso daqui, ó. Ele vai ler o texto, ó. Para que a medicina Chegando aqui, mesmo com o texto reto, ele vai ter essa quebra aqui. Aí eu falei, pô, eu não quero isso. Eu quero que esse texto ele seja lido de uma vez só. Inclusive, parece que ele chega no final aqui e ele continua aqui. Mas em alguns casos aqui, por exemplo, de algumas quebras de texto pequeno, ele mesmo assim ele para a leitura. Enfim, né? Dito isso, o que acontece? Eu me deparei com esse camaradinho aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, que coisa linda isso aqui. Isso aqui é assim, algo surreal e algo que eu já deveria, com o meu conhecimento de informática, perceber que eu teria como fazer isso dessa maneira. A questão é,
chegada da família real ao Brasil suscitou a necessidade da implantação de uma estrutura sanitária básica, capaz de atender a corte que se instalava no Rio de Janeiro. A falta de saneamento representava um risco à saúde e vida da família real, uma vez que as más condições sanitárias da cidade propiciavam o desenvolvimento e o Cara, vocês já entenderam, né? Eu não tô nem falando aqui que a voz tá robotizada, que tem como melhorar mais, que tem como implantar isso do outro lado, tem como colocar isso na aqui no Gemini, implantar a leitura de voz aqui já. Eu tô dizendo que, cara, olha o nível que isso aqui chegou. Olha o nível da onde eu coloco isso aqui, ó. Eu peço isso daqui e ele tive que fazer correções, né? Algumas correções aí ao longo do processo, mas eu coloco isso aqui e ele me entrega isso aqui. Olha o nível que o Gemini tá. Olha o nível que a inteligência artificial tá. E olha o nível que ela te entrega um código de 200 linhas que faz exatamente o que eu preciso. Exatamente o que eu preciso. É algo assustador, assim, cara, de um nível que. É sério. O meu CU descolou da minha bunda. Eu não tenho palavras, não tenho palavras, cara. E é isso, esse é o vídeo. Espero que vocês também aproveitem essa onda de inteligência artificial é, pro bem de vocês, né? Eu espero que esse vídeo de alguma forma aí possa chegar em mais pessoas aí para fazer o mesmo caminho que eu fiz. Eu nunca vou ter o intuito de querer esconder informação, cara. Eu acho que isso tem que ser compartilhado. Eu poderia fechar isso aqui no aplicativo, eu poderia colocar na Play Store, poderia até cobrar, colocar um Pix lá. Mas eu quero entregar isso pra quem for ver esse vídeo. Quem tiver no meu canal aí, sabe, ter essa mesma experiência boa que eu tive aqui agora. De, de, de olhar a, a tecnologia da maneira como é que ela está crescendo e como ela está ajudando a gente, né? Que nem eu falei, é para a faculdade, né? Isso é para o meu estudo e, cara, eu sei que eu fui ignorante no Word, mas a maneira que isso me entregou o que eu preciso, eu levei quase que literais 2 minutos, se você for contar corrido, né? Pra fazer isso aqui, cara. E eu não sei, eu ainda tô boquiaberto com isso. Enfim, falou, valeu.